Olá, estamos começando mais um programa Trocando Ideias, ao vivo, direto de Cachoeira Paulista. Nós estamos aqui, aguardando a sua participação. Lembre-se sempre que esse programa ele só acontece com a sua ajuda. É você quem faz a produção desse programa, porque nós estamos aqui para ajudar, podemos dizer assim, a entender um pouco mais sobre a fé católica, mas tirar dúvidas, questionamentos, aprender um pouco mais sobre as realidades da igreja ou aquilo que você tem aí para viver bem a sua fé. Então, nós estamos aqui à disposição. Já pode ir aí se preparando e mandando a sua pergunta para nós no @TrocandoIdeiasCN, tá? Esse é o Instagram, @TrocandoIdeiasCN, porque eu posso dizer para você que ele é muito mais rápido do que você tentar ligar. Mas se você quer ligar, você pode, na verdade, mandar por WhatsApp, que é no 12 31 86 26 00 e digita lá, quero participar do programa ao vivo, que você já é encaminhado. Mas, assim, bem na boquinha miúda, eu vou dizer para você, no Instagram é bem mais rápido. Então, se você quer que a gente responda mais rápido a sua pergunta, mande para a gente aí no Instagram. Hoje, primeiro eu quero agradecer também a Elisângela, que esteve aqui na semana passada, e também com o professor Felipe, porque eu estava com motivos de particulares, de doença na família, e não pude comparecer. Então, Deus lhe pague, Elisângela, muito obrigada pela sua disponibilidade. E aqui nós vamos, olha, a companheira de missão que está sempre aqui. Pronto, hoje ela está animada, gente, ela está assim, desperta, porque às vezes chega esse horário, nós já estamos tudo assim, Aí entra no ar, a gente desperta. Verdade. Graças a Deus. Está aí, Ivana, bem-vinda. Boa noite, Carla. Boa noite. E que bom que você está conosco aqui, hein? A Ivana está animada. Você faltou. Lembrei, gente, por que ela está tão animada? Por quê? Hoje o nosso convidado do programa, já vou apresentar para vocês, está aqui, o Padre Éder Pires. Olha, gente, um padre novo, está aqui, novo na idade, não como padre, que a gente estava conversando aqui, tem mais de 10 anos já de sacerdócio, mas eu digo, é uma pessoa nova, olha lá, bonitão, né, gente? Novo, é tão bom quando a gente vê padres assim, novos para a igreja, e bonitos, porque Deus merece o melhor também. Mas voltando a falar um pouquinho da alegria da Ivana, porque o padre morou 8 anos e meio. Nós moramos juntos na França, na Missão Canção Nova na França. Então, os dois estão aqui só no parler. On parle français ce soir. Professor Felipe hoje vai ficar contentíssimo. E é mesmo. O padre Wagner Ferreira também, porque ele também adora se mitidar também aqui, às vezes, no francês. Mas bem-vindos os dois, padre. Obrigado pela acolhida. Sim, morei bastante tempo, morei 1 ano justamente com o casal, Ivana, Valdir, mas também com os filhos, então toda a família. E voltei. Que experiência, hein, padre? Experiência ótima. É fantástico e assim, graças também à missão, graças a tudo aquilo que quem nos assiste, quem está conosco, proporciona o sócio dessa obra. Porque se a Canção Nova chegou lá na França e está lá ainda, é porque tem um povo que permite que isso aconteça através das doações, através das orações e tudo mais. Então, hoje estou aqui um pouco para partilhar essa realidade, mas também partilhar aquilo que são as perguntas com o tema do programa de hoje. Muito obrigada, padre. E também, gente, algo que ainda favorece os dois, hoje é 11 de fevereiro. Nada mais, nada menos do que dia de Nossa Senhora de Lourdes. Até me arrepiei, porque é uma devoção maravilhosa, Estar ali em Lourdes é um negócio sobrenatural mesmo, a mística de Lourdes. Mas daí a gente nem vai falar muito sobre isso hoje, mas é um presente tê-los aqui hoje também, porque conviveram ali bem mais de perto e muito mais vezes do que eu que fui a Lourdes uma vez. Mas já vivi uma experiência forte. Mas bem-vindo, viu, padre? Obrigado. Então, o padre Ciano está de volta à Cachoeira Paulista, trabalhando ali com o padre Márcio no núcleo dos clérigos, que é os responsáveis pelos os sacerdotes da Canção Nova. Ou seja, ele está novo, ele está bonito, mas ele tem bastante trabalho. Já está branqueando, já. Mas vamos lá, obrigada, viu, padre? Bem-vindo mesmo. A gente hoje, a proposta de iniciar o programa era sobre, porque a gente está aí próximo, às vésperas do Carnaval,
e depois começa a quaresma, da gente falar um pouco sobre confissão, né? O sacramento da confissão e os frutos, os benefícios e também os malefícios de não praticar, né, a confissão. Mas aí a gente começa assim, como eu sempre digo aqui, padre, do começo, confessar-se. Por quê? Olha, a gente parte também do princípio que nós confessamos porque nós temos faltas, pecados, né? Justamente o pecado é uma falta que ofende o amor de Deus. Então, se a pessoa ela tem essa consciência deste erro, ela deve buscar justamente um sacerdote para que este ministro ordenado ele possa então absolver a pessoa de acordo, né, com aquilo que é a norma, que provavelmente a gente vai, né, falar com mais detalhe. Mas o princípio é isso. Eu confesso porque eu peco. Se você não tem pecado, né, aí depois da Virgem de Lourdes, né, eu vou, né, fazer vênia para você, então você não precisa de confissão. Mas caso contrário, né, sim, nós precisamos de restabelecer a nossa comunhão plena com Deus, com a graça dele. A Ivana também pode ajudar nisso, mas assim, e por que a Igreja Católica, né, tem como princípio, como sacramento, é lógico, né, mas a gente confessar para o padre e não diretamente com Deus? Assim, ela fala assim, mas por que eu vou confessar? Ele é homem que nem eu, vai dizer que ele não peca? Ele acabou de falar que ele peca também. E por que eu vou conversar com ele se eu posso confessar direto com Deus? Primeiro porque foi o próprio Jesus, né? Foi uma autoridade que Jesus deu ao sacerdócio, ali quando ele diz a Pedro e ele diz também aos discípulos que ele dava a chave, né, do céu. Quem perdoares os pecados, os pecados serão perdoados. Então a gente vê que é uma ordem direta do Cristo e que o Cristo quis assim. Eu acho que o padre ainda pode falar ainda muito melhor do que eu, né, sobre essa beleza do que é confessar, porque o mérito não é se confessar com uma pessoa com mérito, né? O mérito, se tem o mérito a isso, é a gente saber que é uma pessoa limitada, mas uma pessoa que age na pessoa do Cristo, né? Que recebeu um ministério, que recebeu um sacramento, o sacramento da ordem, e que nesse sacramento existe vou usar essa palavra, né? Esse poder, essa graça. É um poder, uma faculdade, é um poder. De absolver os pecados em nome de Jesus. Então, eu me aproximo de alguém como eu, mas alguém que age na pessoa do Cristo. Que tem autoridade. A autoridade. Exato. A gente pode desdobrar algumas dimensões. Então, a primeira dimensão é uma dimensão da Sagrada Escritura, como a Ivana falou, né? Existe a passagem no São João, capítulo 20, Jesus vai justamente enviar os discípulos em missão e ele vai dizer, recebam o Espírito Santo, aqueles a quem perdoares os pecados, estes serão perdoados, aqueles a quem retiverdes os pecados, estes serão retidos. Então, é uma dimensão bíblica, primeira. Está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, né? Então, nós podemos também pegar Mateus, que é justamente a passagem que ela trouxe, aquilo, né, que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado no céu, que é uma outra dimensão do poder de Cristo. Então, a primeira questão, ela é bíblica, né? E aí a gente fala assim, mas isso foi dado apenas aos apóstolos. Não, porque existe uma outra passagem, justamente também em Atos, né, onde, dentro do contexto, tem uns jovens que eles querem expulsar um demônio, mas não são próximos de, né, não seguiam a Cristo, e aí os demônios atacam o jovem, acabam com os jovens ali. E aí depois, então, vem os apóstolos, no caso, né, os discípulos, mas não é a primeira, né, geração de apóstolos. A primeira turma. Não é a primeira turma. E aí vai dizer, então, os Atos dos Apóstolos, que vendo aquela libertação, muitos que haviam acreditado iam confessar de tudo que tinha feito. Então, é uma dimensão bíblica, a primeira questão. Isso é legal. Isso é bom entender. É uma dimensão bíblica, não é invenção católica, né, pai? Não. Segunda questão, que é uma questão de tradição. Uma vez que Pedro e os apóstolos receberam, eles passam adiante. Por isso que as comunidades em Atos se confessavam. Então, também está ligado a uma dimensão de tradição. Então, a sucessão apostólica
permite que esta autoridade seja passado de tempo em tempo na igreja até chegar, né, a nós que somos ordenados no tempo atual. Então, os sucessores dos apóstolos, os bispos, nos concedem, nós padres, a faculdade de ouvir, né, os pecados e absolver os pecados desde que estejam arrependidos. Então, existe a dimensão também, que é uma dimensão de tradição eclesiológica. E aí existe uma outra questão. Por que nós confessamos com homens e não diretamente com Deus? Que aí é uma questão já nossa de humanidade. Fala a verdade, se fosse só para confessar com Deus, é fácil demais, né? A gente ia, né, tranquilo, vou pecar, vou fazer, porque depois chego ali sozinho e me confesso. Né? Então, também existe uma dimensão... Deus é bonzinho, né? Porque Deus perdoa tudo, Deus é amor, né? Não, existe uma dimensão também, né, ontológica, então, do ser humano. O ser humano, ele precisa. Então, quando eu tenho que fazer meu exame de consciência para ir até um sacerdote e para falar desse sacerdote aquilo que eu fiz de errado, isso já gera algo em mim. Né? Então, gera, no mínimo, um peso de consciência, alguma coisa que faz com que eu queira me livrar daquilo. Senão eu vou ficar, né, como a gente costuma dizer, muito acomodado, muito folgado. Vou fazer, depois confesso ali para Deus, acabou. Né, na minha oração pessoal. Não. Então, existe também essa dimensão ontológica, de conversão pessoal. Né? E aí... Porque é um ato de humildade também, né? Exatamente. E ali reconhecer e... Uma vez um padre falou assim, Ivana, até o próprio movimento de você você participar de uma fila, né, de confissão. Aqui o confessionário da Canção Nova, tem momentos onde a chácara está cheia que você tem que fazer tem que entrar na fila. São horas. Né? Horas fila? esperando. Ali já é um movimento de penitência. E isso que o senhor falou, né, padre? A gente já entra nesse movimento de autorreflexão, de autoanálise, de aquilo que a gente chama, né, e que é o exame de consciência diante dos mandamentos de Deus. E esse movimento já vai levando a gente a viver esse preparar para o sacramento. E só para finalizar, uma última dimensão, que aí ela não é assim, isso é eu falando, né, não é a igreja, mas eu falando, que é a garantia. A garantia de que eu vou ser perdoado, eu sou perdoado. Porque a fórmula de absolvição me garante isso. Se eu confesso sozinho, eu posso falar, mas será que Deus perdoou? Será que Deus não perdoou? Como que é isso? Ali não. O sacerdote, né, utilizou a fórmula, né, abreviado, a fórmula mais longa. Né, eu cumpri a penitência, que depois também a gente pode falar, eu fui perdoado. Eu tenho essa garantia. Que legal. Né, então, existe também essa outra dimensão. É legal, mas interessante essa visão. E, padre, uma das coisas que as pessoas muito perguntam também, às vezes ficam em dúvida, é a respeito do segredo de confissão, né? Mas eu não vou lá porque ele não vai... Mas padre não pode falar. Eu já vi, né, padres na missa falando que... porque alguém foi confessar comigo e falou tal coisa. Como é que funciona a questão do segredo de confissão? O segredo de confissão, ele é absoluto. Né? O padre, ele não pode... de forma alguma, quebrar esse sigilo. Né? Então, se ele quebra de maneira assim, onde ele deseja, onde ele quer, ele age por querer, é excomunhão late sentença. Então, é uma excomunhão que só a Santa Sé pode retirar. Né? Então, automaticamente, o padre... A excomunhão do padre, né? Não do é padre. Do fiel. Não, o padre ele é excomungado. Então, isso é tão sério é excomunhão automática. Se o padre deliberadamente... Exato. Fala o que eu falei para ele em confissão, ele automaticamente... Ele é totalmente excomungado. Então, ele deixa de ser padre. Né, porque a excomunhão é isso, é a separação total. Né? Então, aí, lógico, ele pode recorrer ao tribunal, toda uma questão em Roma, e aí vai ser levado, mas, normalmente, o padre que ele, deliberadamente, ele faz isso, né, ele, dificilmente, ele é retornado... por exemplo, para o sacramento. Né? Ele pode receber uma sanção, que ele vai ficar impedido de atender confissões, e vai poder celebrar sozinho, para não perder o ministério, né? Ou outro tipo de sanção, mas ele não vai sair impune. Né? Então, é até mesmo recomendado, né, que o padre ele tenha muito cuidado. Né? Então, a gente sempre estuda alguns casos, fala alguns casos quando a gente está estudando,
Por exemplo, um padre ele nunca deve revelar de alguma maneira a primeira confissão dele, por exemplo. Porque ele pode, de repente, eu falo assim, não, porque a primeira pessoa que confessou comigo confessou tal pecado, tal pecado, tal pecado. E, de repente, alguém chega e fala assim, você sabe, eu fui a primeira pessoa que o padre atendeu em confissão. Pronto. Então, de alguma forma, ele revelou. Até nesse sentido, o padre... Ou outro que eu vi quem foi o primeiro, você sabia que foi fulano, aí já começa a boca miúda. Então, normalmente, nós padres, a gente é até mesmo orientado de não utilizar esse tipo de termo, né? Fala assim, então, porque na confissão, eu falo assim, olha, normalmente na confissão os penitentes falam isso. Então, eu não estou especificando porque tal pessoa me buscou na confissão e falou isso. Fala que na confissão, né, aí, mas não é, 14 anos de não padre, nominal, entendeu? Não é personalizado. Não, de maneira alguma. E eu também não posso dar a entender. Né? Então, chegar a falar, não, porque hoje eu atendi tal confissão e ali, não posso. Né? Então, muitas vezes o padre, até mesmo para catequizar, fala de algumas realidades, que pode ser algo que ele leu, algo que ele viu, mas, no geral, é recomendado que, de forma alguma, ele quebre esse sigilo, seja de maneira deliberada, ou seja, como eu disse, sem querer, mas ele tem que tomar muito cuidado. Já é intervalo? Chagas abertas. Nós vamos para o intervalo. Esse é o momento chato do programa, né, gente? A gente volta rapidinho, mas eu quero voltar já deixando uma pergunta aí para vocês, para o padre também aqui. Sabe, existe alguma orientação para os sacerdotes de como, vamos dizer assim, fazer a limpeza, né, deles após um dia de confissão, porque deve ser um lixo e tanto. Mas nós vamos para o intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta aqui no Trocando Ideias. Hoje começamos falando sobre confissão. O padre está dando aqui um show, né, gente? Muito bom, muito bem-vindo sempre, padre. O ruim é que quando o padre é bom, passa muito rápido. É verdade. Quando o convidado, não só o padre, o convidado é bom, passa muito rápido. Mas vamos lá. Voltando só para a pergunta que eu deixei no intervalo. Como é que... A Ivana ainda falou isso, nessa questão aqui na Canção Nova, quando tem eventos, ou o senhor, não me lembro. As filas realmente são imensas, são horas. Vocês passam horas, porque... não existe essa de, eu não posso ir. Eventos grandes, nossos padres todos praticamente estão lá, né? Então, existe um grande volume de padres, mas também um enorme volume de penitentes, graças a Deus. E passa horas ali. Como é que faz isso depois para a cabeça da gente, de vocês, padres, né? Darem essa desbugada, porque eu acho que deve bugar, porque não é possível, né? E também isso, porque... Fica lembrando de pecado? Não, a gente não lembra de pecado. Na verdade, é uma graça, né? É uma graça mesmo. O sacramento, ele é uma graça. Existe uma diferença. Por exemplo, se eu sou o seu confessor, então, por conta do seu processo... Fixo, tá? O confessor existem pessoas fixo, né? Que têm o mesmo confessor. Exatamente. Se eu sou o confessor daquela pessoa, aquela pessoa vem semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, se confessar comigo, então, por conta do processo dela de conversão... Sim. Aí, nós, então, sacerdotes, a gente, então, acompanha até mesmo para entender se ela está progredindo na conversão dela ou não. Mas, quando o povo faz essa pergunta para mim, eu costumo dizer assim, olha, eu não gosto de carregar nem os meus pecados. Eu vou carregar o seu, né? Então, eu não vou carregar pecado de ninguém, não. Né? Então, né? Eu não vou ficar carregando pecado dos outros. Né? Então, na verdade, né? Então, para mim, dependendo do dia, se for muito puxado, eu preciso de fazer alguma coisa que me descontraia. Né? Então, por exemplo, eu amo esporte. Então, se estiver passando algum jogo de futebol na TV, eu vou assistir, porque ali eu não estou pensando em nada. Estou vendo, né? Tem gente que gosta de caminhar, tem gente que já sai, né? E vai ali dar uma cochilada, tem gente que sai e vai direto, né, para a capela. Mas, de alguma forma ou de outra, a gente tenta, né, dar essa esvaziada, né, para que também o sacramento ele não se torne, para nós, um peso no sentido de que ele pode nos adoecer. Então, porque assim, uma das crises que pode gerar o sacerdote, se ele não tem essa diferença, é a chamada burnout, né, que ele vai, então, perdendo aquela confiança em Deus, de tanto, porque escuta o tempo todo ali, né?
pecado, coisa ruim, engravidade e tal. Então, nesse sentido, o sacerdote, ele arruma algum meio, né? Aqui na comunidade, a gente também tem muito costume, às vezes, de nos reunir. Então, no período da manhã, a gente acaba sempre tem um almoço no confessionário, para os padres que estão ali. Então, ali é o momento da resenha, né? Ali a gente brinca, a gente fala, tira sarro um do outro, né? Padre tira bastante sarro um do outro, viu? Padre gente. Padre adora então, pegar no sempre pé tem do um ou outro. outro que é o mais estressado, mais nervosinho, a gente pega no pé. É o que mais pega no pé, né? Para a gente dar uma descontraída e depois dali, né? Cada um sai, então, para fazer, muitas vezes, ali seu momento de descontração. Né? E é uma graça mesmo, né? É uma graça que o sacerdote tem, pelo ministério recebido, de não ficar acumulando aquilo, de não ficar com aquilo ali nele, né? Centrado nele. Então, Que não bom. tenha medo de se confessar. Tirou da porque o padre palavra não aqui, vai pastor. lembrar Viu? dos seus Não. pecados. Não. Pode ir lá que... É uma graça, é uma graça. É lógico que, assim, como eu disse, né, existe exceção, mas aqui, então, na Canção Nova, a gente atende assim, né, quando tem acampamento, tem manhã que a gente... E um detalhe, né, Tem na Canção atacado, Nova, né? a gente só atende confissão individual. Então, é uma particularidade nossa, né? Mesmo com um grande fluxo, a confissão é individual. Então, assim, a cada 1 hora a gente dá uma paradinha, vai tomar uma água, um café, volta para o confessionário, mais 1 hora, dá uma paradinha e por aí vai. Que bom, padre. E os irmãos que confessam toda semana os mesmos pecados? Não sei os irmãos de quem que a pessoa está falando, né? Mas as pessoas que confessam. A gente tem uns pecadinhos de estimação mesmo, né, padre? Na França, né, existe uma expressão para isso, né? Só que ela é assim, péché mignon, né? Que seria os pecados fofinhos, assim, vamos dizer. Mas não tem fofinho em nada, né? Enfim, de fofinho não tem nada. Mas a gente pega os grandes santos da história, né? Ou como São João Paulo II, que se confessava toda sexta-feira. A grande questão é qual que é a minha intenção? A minha intenção é a intenção de conversão, de realmente fazer um exame de consciência e buscar melhorar aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando, aquilo que são as minhas falhas, ou é um desencargo de consciência? Aí eu caio num grande risco de poder estar brincando com algo que é sagrado, que é o sacramento da confissão. Né? Então, se a pessoa ela vai toda semana se confessar, né, porque ela entende que ali ela vai encontrar a força para lutar contra aquele pecado, o pecado dominante, ou o pecado venial que constantemente ela acaba caindo, ok, é uma realidade diferente. Mas se eu, não, eu vou porque eu tenho que estar limpo, eu vou porque... Você pode estar banalizando, né, esse dom sagrado, que é justamente o sacramento da confissão. Ou eu vou porque eu tenho que ir, né? Porque às vezes vai só na lei, na obrigação. E uma das coisas que é importante a gente lembrar, que tem a matéria que é o pecado, mas também tem o arrependimento. Sim. Né? Então, assim, ele faz parte do sacramento da penitência. E o arrependimento não é remorso, é diferente de remorso. Né? Então, muitas vezes, uma pessoa que vai toda semana, ela não é o movimento não é um movimento de arrependimento, tem que fazer atenção nisso. Atenção se o que te leva é um remorso, né? E outra coisa, arrependimento não é sentimento. Eu sinto assim, ai meu Deus, né? Não, arrependimento eu pequei e eu detesto daquilo que ofende a Deus. Então, eu me arrependo, é um ato de vontade. Então, não se engane também se você olha para você, não, mas eu não estou sentindo que eu estou arrependida. O arrependimento é um ato de vontade. Eu me arrependo porque eu ofendi a Deus e procuro o sacramento da confissão porque eu ofendi a Deus, que é tão bom. Então, é esse movimento também, para a gente não ser levado somente pelo remorso e pela uma culpa ruim, né, padre? Porque a gente se sente culpado, Sim. mas essa culpa que não é sã, não é saudável. Que bom, vamos lá. Estou pecando fazendo acupuntura, reflexologia e yoga? Deve ser alguém que participa da igreja participa. e... Então, vamos lá. Eu tenho uma dúvida, eu não conheço tanto a reflexologia, não conheço mesmo, mas a acupuntura eu conheço e a yoga eu conheço. Se eu estiver errada aqui, o padre me corrige, hein? Então, vamos lá. Quanto à acupuntura,
Eu lembro a vez que pedindo, eu tive os meus 3 filhos na França, e na França, para o parto, o governo, num ambiente clínico, oferece para as mulheres acupuntura para ajudar na hora do parto. Eu nunca vi isso. Liguei para, na época, Padre Wagner, que era o formador geral da comunidade, e falei para ele: padre, olha, tenho essa situação, eu posso usar esse meio? Ele falou assim: Ivana, num ambiente clínico, sim. Com pessoas ligadas à medicina, sim. Agora, se você sai desse ambiente, um ambiente holístico, com espiritual, New Age, né? Aí já entra o risco, né? Se de fato se é ciência ou se ciência ou não Exato. é ciência, né? A reflexologia eu não conheço. A yoga eu conheço um pouco, não conheço tudo, mas ela é parecida com nisso que eu estou falando também. E eu lembro de um padre também na França que ele falava bem, que ele explicava para a gente que faz atenção com a yoga, porque as posições da yoga, elas não são só posições físicas de como se eu estivesse treinando somente o meu corpo. Ela é expressão, porque principalmente são como a gente pode dizer, expressões do Oriente, diferente das expressões ocidentais. Então, ele falava, faz atenção, né? posturas, que muitas delas são misturadas com o gesto de rezar. Elas são extremamente ligadas uma coisa à outra. Se trata muito junto com a meditação, né? Isso, com uma coisa... né? Então, muitas vezes ele fala assim, faz atenção. Então, assim, pode levar a ser matéria de confissão? Sim, se naquele momento eu vivo aquilo como uma busca de equilíbrio pessoal por mim mesma, né? Com minhas forças. Aí é o risco. E não com uma atividade física de relaxamento. Mas eu acho que o limite é bem pouco. Fazer atenção. Né? A linha aí Padre. Com relação à acupuntura, é isso mesmo, né? Desde que ela seja uma ciência médica, né? Não existe nada que impeça. A reflexologia eu também não conheço, né? A gente lá na França tem uma outra linha que deve ser parecida, que a gente chama sofrologia, que é de orações também, mas não é bem oração, que essas duas últimas, ela trabalha muito com essa questão de energia. Isso aí. E aí não é uma questão de energia, né? Como nós, católicos, entendemos, né? Porque aí existe Santa Delgada, né? Que trabalha a questão da graça de Deus, né? De Deus que cria todas as coisas e como Deus cria, né? Então, nós temos esse detalhe que Deus pode se utilizar dos elementos naturais para que a gente, então, seja alcançado. Mas, nesse sentido, não. Então, nesse aspecto, eu não recomendo a yoga. Eu recomendo que você faça, por exemplo, algum tipo de fisioterapia. Nem fisioterapia, né? Mas pilates, exato. Pilates. Eu lembro que eu fazia o pilates, a primeira sessão que eu fiz, eu cheguei aí, a fisioterapeuta disse assim, olha, é um pilates holístico. Eu falei, eu sou padre, né? E ela conhecia bem eu. Ela falou, não, calma, é porque realmente hoje é uma ciência e ela é retirada em partes dos movimentos que existem no yoga, mas não tem nada a ver, nenhuma relação. Então, posições de energia, disso, daquilo, não tem, porque não compete, né? Não diz respeito àquilo que é a nossa doutrina. Olha que interessante aqui, ó. A Igreja Católica condena veementemente sua forma comum ligada à nova era, o New Age, Yoga hindu ou energias cósmicas, pois envolvem práticas de magia, adivinhação ou invocação de poderes ocultos. Então, o perigo está nisso. Uma coisa é quando é uma ciência, né? Outra coisa é quando a gente já beira aí uma prática de magia, de ciência oculta. A reflexologia são massagens nas mãos, nos pés. Eu estava aqui procurando, né, para a gente tentar responder, mas ligada a também essa movimentação de energia, né, holística na nova era e ligada a cristais, a cores, a cura psíquica. Então, quando o homem busca
por ele mesmo essas forças, aí está o risco. Então, está aí respondido se é pecado. A igreja recomenda ao menos uma confissão ao ano. É possível fazer uma boa confissão anualmente? Olha, é possível fazer uma boa confissão anualmente, mas a própria igreja diz, é o mínimo. Né? Então, Pra que ficar no mínimo? eu entendo a pessoa quando ela não tem a prática da confissão de confessionário, né? Sem revelar a confissão, mas quando alguém chega para mim, um penitente, e fala assim, olha, padre, faz 10 anos que eu não me confesso. No começo fala assim, meu Deus, vai ser longa. Não, é o contrário, é super rápido. Porque a pessoa, ela já perdeu a consciência daquilo que é errado, que é pecado. Né? A proporção é essa. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais capacidade nós temos de enxergar. Quanto mais nós nos aproximamos da confissão, mais nós teremos capacidade de enxergar os nossos erros e as nossas falhas. Então, a pessoa ela pode fazer, de repente, uma boa confissão? Pode. Ok. Mas mais próximo da graça, mais próximo do confessionário, né, mais você, então, estará próximo da luz e da graça de Deus. Então, eu recomendo, né, aí, normalmente a gente fala uma vez, né, mensalmente, uma vez por mês, e você vai perceber que com o passar do tempo, primeiro, você vai perder o medo do padre. É menos dificuldade para confessar. Vai ter menos dificuldade para confessar, mas também você vai descobrir que a sua lista de pecado, a tendência é aumentar. É aquela velha história, quanto mais você reza, mas é isso, quanto mais a gente confessa, a gente vê que a gente está longe, porque é fraquinho mesmo. Muitas pessoas deixam de se confessar por vergonha do padre. O senhor, como confessor, enxerga de que forma o fiel que senta à sua frente? O senhor julga a pessoa? Não, jamais. Nós padres, mesmo que o confessionário, né, Bento XVI falava isso, que ele, né, outros padres citando também, né, mas que o confessionário é um lugar onde a gente é juiz, mas também a gente é médico. Né? Então, o padre no confessionário ele é juiz e médico. Né? Então, não é somente vir ali escutar os pecados, dar a condenação, né, absolvição. Não, ao contrário, ela tem essa dimensão de cura, tanto que é um dos 2 sacramentos de cura. E o sacramento da confissão, para nós, ele é muito sério, para nós padres. Então, a gente não brinca, né? Eu, por exemplo, tenho que tomar muito cuidado ali no sacramento, porque eu tenho que estar atento àquilo que a pessoa está falando, que às vezes ela pode revelar alguma coisa que eu preciso de ser mais direto, concreto na orientação. Então, eu não vou ficar ali, ai meu Deus, será que ela fez isso? Será que ela fez aquilo? Não, né? Ou se escandalizando, né? Não. Nossa. Acho que não dá nem para escandalizar padre novo, a gente brinca, né? Os padres que têm mais experiência brincam que padre novo, você vai ver que depois de uma semana, às vezes muda a maneira como faz, mas os pecados são os mesmos. Né? Então, a tendência, né? Porque é baseado também, né, nos 10 mandamentos, naquilo que é fraqueza humana. Mas a gente não está ali para julgar, né? Ao contrário. Como é bom, eu como padre, por exemplo, quando atendo uma pessoa que ela se confessa e tem aquele sentimento de arrependimento, de contrição. Aquilo é conversão para mim, muitas vezes. Porque eu vejo ali o desejo daquela pessoa, né, de mudar de vida, o desejo de não voltar a cometer aquele ato. Né? Então, a gente não tá ali para julgar. Aqui nós temos uma gradinha, né? Então, a gente já não enxerga muito bem a pessoa. Então, ela está ali do outro lado, então também é tranquilo. E a gente não tem... Eu brincava, né? Que eu falava que tem uma amiga minha que é muito próxima, falava assim, o dia que você fosse confessar comigo, eu vou chegar e vou ficar assim, nossa, não acredito, você fez isso, ai meu Deus. Aí ela falou, ai padre, eu falei, brincadeira, não. E um dia eu tive que atender ali confissão, normal, senta ali, né, até falou assim, nossa, você fica sério. Eu falei, é o sacramento, então ali eu não estou brincando. Ali é persona Christi, né? né? Ali eu não estou brincando, né, ali eu estou para isso. É outro intervalo? Você está de brincadeira. Aí, gente, não estou falando. É rápido, prometo, mais uma vez, que é rapidinho o intervalo e a gente já volta para continuar, porque senão daqui a pouco eu vou ter que me confessar de raiva desse intervalo. Estamos de volta aqui no programa hoje falando sobre confissão e tá rendendo um negócio aqui, viu, gente? Ô padre, uma das perguntas que sempre surgem, né, que eu já ouvi várias pessoas fazendo, é a respeito da confissão, da penitência, né,
que às vezes a gente acha, fui lá, o padre só me mandou rezar 2 Ave Marias. Tamanho do pecado que eu confessei. Então, como que é essa questão da penitência? Ela é um castigo? Ela é um remédio? Né? Para que ela serve? Porque às vezes nem recebe também, né? Porque eu já fui confessar, às vezes o padre nem penitência não deu. É recomendado a nós, padres, que dê uma penitência ou faça a penitência pelo penitente. Então, eu acredito nesse caso, o padre fez a penitência pelo penitente. Muito Na bem. verdade, é uma questão que foi amadurecendo ao longo da história, né? Na Idade Média, as pessoas, até o mesmo processo de confissão, né? Quando eu li sobre a vida de Cura-Darcy, por exemplo, que é um confessor, foi um excelente confessor, a confissão era um processo longo, não era assim, eu chego e conto meus pecados. Às vezes a pessoa ela precisava confessar várias vezes para depois ter a absolvição. Né? Então era um processo de conversão realmente. E a penitência, que também a gente pode chamar de satisfação, ela também era longa. Né? Então às vezes a pessoa ela tinha que ir 10 domingos para a missa e ficar sentada na porta da igreja. Né? Então ela não poderia entrar na igreja, mas graças a Deus a gente saiu da fase do rigorismo, né? E aí Santo Afonso de Ligório, né? Ele nos ajudou nesse processo de entender a dimensão da misericórdia. Então a penitência, ela é justamente como esse remédio. Existem situações onde o sacerdote não dá, porque ele entende que o fato da pessoa estar ali no confessionário, para ele já é uma penitência. Né? Então o sacerdote ele pode interpretar dessa maneira. Né? Então, uma vez que ela fez, né, a confissão, o padre deu a absolvição, existe aquilo que a gente chama que é satisfação, que é justamente a penitência, ela deve ser cumprida. Né? Então, o padre, normalmente, ele entende que ali, naquele caso, a pessoa, o processo de conversão dela, de maturidade espiritual, ela pode, de repente, né, um Pai Nosso, 5 Ave Marias, 10 Ave Marias, uma dezena do terço, alguns pedem para ler um salmo, né, outros, dependendo do processo, pode... Né, pedir para ser um pouco mais rigoroso, pedir um capítulo de um livro ou alguma coisa assim. Mas a verdade é essa. É onde a pessoa ela cumpre aquilo justamente para terminar o ciclo que a confissão tem e ali então está no estado de graça. Por isso, é importante realizar, fazer mesmo que possa parecer ser fácil. Ok, obrigada, padre. Gente, eu tenho tantas perguntas, mas eu tenho que seguir aqui para perguntar do povo, porque tem muitas, graças a Deus. E lembrando que, se não conseguir responder tudo hoje, gente, a gente vai guardando aí o mais rápido possível, a gente tenta responder, tá? Luto com a depressão, afastei da igreja e não estou conseguindo confessar. Me culpo muito. Como Jesus me perdoa se eu não consigo? Deve ser eu não consigo me perdoar, né? Olha, Jesus nos perdoa porque Ele nos ama. Ele te ama. Então, Ele te perdoa porque Ele te ama. Não porque você tem méritos para ser perdoado. Então, parte desse princípio. Não é você, é Ele. Primeira coisa. Segundo, que mesmo que você tenha essa dificuldade por conta da sua situação, por conta do momento que você passa na sua vida com essa enfermidade, você pode fazer o que muitas vezes eu recomendo. Faça uma lista. Chega na hora, lá no confessionário, leia sua lista. Né? A confissão ela aconteceu. Né? Então, você busque antes o exame de consciência, né? Anote ali, num papelzinho. É melhor no papel do que no telefone, porque tem alguns confessionários que os padres pedem para não entrar com o telefone. Mas leia o seu pedido. Ali os seus pecados, né? Sua lista de pecados. E o padre ali, ele vai, então, exercer, na pessoa de Cristo que Ele é, esse amor, essa misericórdia por você. Né? Então, assim... Falando diretamente para você, não é por mérito. Né? Deus nos perdoa não porque nós merecemos. Antes de tudo, porque Ele nos ama. E Ele te ama. E porque Ele te ama, você é perdoado. Mas o sentimento de culpa é um outro processo. Aí é uma outra questão. Porque também perdoar não é apagar da memória. Né? A gente pensa, fui perdoado, vou esquecer. Não, não é assim que funciona. Né? Então, não tenha medo de experimentar a misericórdia de Deus no sacramento da confissão. É isso, gente. Temos sempre que lembrar que sacramento não é mágica. Né? Então, a gente tem todo um processo, não é essa coisa de apagou. Na missa, os pecados veniais são perdoados?
Essa é uma questão também que ela é muito ampla. Na verdade, o ato penitencial da missa não é confissão, né? A absolvição nós recebemos no sacramento da confissão. Os pecados na missa, nós recebemos como que uma autorização, entendo o termo que eu vou usar, uma autorização para poder comungar. Então, não significa que ali os nossos pecados veniais, eles foram perdoados, né? Os pecados graves, né, nos impede, a igreja, né, como São Paulo nos ensina, a gente fica impedido de receber o sacramento da comunhão da Eucaristia. Então, tem muito sacerdote que vai dizer, olha, confesse os seus pecados veniais. Como vai ter alguns sacerdotes que vai dizer assim, não, mas isso não precisa confessar. Ali nós não estamos para dizer o que pode ou não pode. Vai e confesse. Mas o ato penitencial, ele não é, para deixar bem claro, o sacramento da confissão. Ali, se nós temos pecados veniais, não é que eles são apagados, é como nós recebêssemos uma autorização para poder receber a Eucaristia, mas eu recomendo, né, como muitos padres recomendam, que na próxima confissão você então confesse os pecados veniais, porque na verdade os pecados veniais, eles não rompem, né, o nosso laço de amor e de comunhão com Deus, né? Então, existe uma diferença nesse sentido. Não rompe, mas enfraquece, né, padre? Enfraquece, né? o laço, né? Ele enfraquece. Ele, na verdade, não rompe a nossa relação do amor com Deus, mas não que um pecado venial, quantidade de pecado venial, vai se tornar um pecado mortal. Mas eu gosto muito de uma expressão, por exemplo, do padre Paulo Ricardo, que fala assim, um pecado venial é sempre um passo na direção de um precipício, que é o pecado mortal. Então, quanto mais passo você der, mais próximo do precipício você vai estar, mais fácil é cair. E o que é pecado mortal e venial, né? Porque pode ser que a gente não saiba tanto essa diferença e é bom... Sim, porque tem pessoas que não, né, são novas na igreja, de conversão padre? E tudo. Não... Então, o pecado... Acho que é melhor pegar o catecismo. Pode. O catecismo da igreja, quando ele fala sobre a definição de pecado, o número 1855, né? Ele vai falar então sobre a gravidade do pecado. O pecado mortal, 1855, destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Então, ele destrói a caridade, né? Ele desvia o homem de Deus, então ele rompe esse laço. Na sequência, ele já explica o que é o venial. O pecado venial deixa substituir a caridade, embora a ofenda e fira. Então, no sentido, o pecado mortal, ele tem sempre, número 1857, como objetivo uma matéria grave, que é cometido com plena consciência e deliberadamente. Então, a diferença é essa, né? O pecado mortal é aquilo que tem matéria grave, que rompe minha relação de amor com Deus, né? Seja diretamente ou seja através do outro. E o venial é isso que eu vou substituindo a caridade. Não rompe totalmente, mas como não? Eu substituo a caridade que Deus, né, tem por mim, esse amor de Deus. Os pecados capitais, eles são pecados mortais, a gente pode dizer isso? Sim, os pecados capitais, eles são pecados mortais. Eles são capitais porque eles são chamados de cabeça. Então, normalmente, quando você peca gravemente, um desses pecados está relacionado, né? E aí, aquele que é o mais perigoso, diria os padres do deserto, é justamente o orgulho, que é a porta, né, a entrada de todos os outros pecados. Ui, ui, ui. Ai, Jesus. Misericórdia. Qual a frequência que um padre se confessa? Essa eu não Ou posso apenas responder. quando está em pecado mortal? O padre, na comunidade de Canção Nova, como consagrados, nós somos chamados a confessar no mínimo uma vez por mês. Então, normalmente aqui nós confessamos, né, uma vez por mês, mas se existe a necessidade, a gente vai, então, procura ali, o povo que acha engraçado, porque quando eu vou confessar, eu chego, padre, o senhor pode me atender em confissão? Posso.
Aí eu acabo, ele dá penitência, aí o padre fala assim, padre, agora o senhor pode me atender em confissão? Aí eu passo minha estola para ele e aí aí inverte. Então, tem essa questão. Mas tem padres que eu conheço que são semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, né, que seria o mais recomendado. O que fazer quando deixo de confessar por sempre cometer o mesmo pecado? Confessa de novo. Confessa de novo. Lógico, a questão da intenção, você não pode banalizar o sacramento. Mas até antes do programa, né, a Ivana estava falando da questão das graças que existe com relação ao sacramento da confissão, né, se ela quiser ler. Existe uma graça, né, como qualquer sacramento, que é uma força. Então, quando nós confessamos, essa força age sobre nós, que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus, que é o próprio Espírito Santo. Né? E aí é necessário confessar por conta... E aí eu vou pedir para a Ivana ler no É muito catecismo. bonito o que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer, porque ele vai dizer que toda a força da penitência, no caso aqui o sacramento, reside no fato de que ela nos reconstitui na graça de Deus. Então, quando eu me confesso, eu sou reconstituída na graça de Deus e nos une a Ele com a máxima amizade. Gente, que fantástico, né? Eu volto a ser amiga, mas não é só uma amiguinha, não, é na máxima amizade. E o catecismo segue a finalidade, o efeito deste sacramento é, portanto, a reconciliação com Deus. Aí, 1468. Então, tá aí, no Catecismo da Igreja Católica, 1468. Ô, Carla, eu tô gostando dessa pergunta que vem aí depois, tá? Você já Porque está olhando ali? Porque eu nem olhei, já então vamos pesquei lá. ali, ó. Tenho um primo padre, mas não está no Brasil. Posso confessar com ele mesmo de longe? Nunca perguntei a ele sobre isso. Pergunta. Não, é interessante, é muito Não, interessante porque a gente está no momento de WhatsApp, né? Hoje a tecnologia faz a gente se unir com gente que está super distante. Assim, né? Verdade. E aí, padre? Não, o sacramento, a igreja vai dizer que todo sacramento ele é in loco, no lugar. Né? Então, pode ser que o padre, por misericórdia, por alguma coisa, ele fez isso, mas o padre ele não está agindo da maneira correta, porque a igreja é clara nesse sentido. O sacramento ele tem que ser ali, né? Então eu não posso batizar pela tela do celular, eu não posso, né, celebrar a missa, né, tipo, ali, né? Não, é in loco, né? Então é ali, o penitente tem que estar ali na frente do sacerdote, né? E ali o sacerdote dá a absolvição e a penitência para o penitente. Então não tem, né? Pode perguntar, mas não é correto, né? O correto é presencialmente. Não é nem válido, né, padre? Não é válido, né? Aí a gente pode entrar numa outra questão, né? Questão do arrependimento perfeito, da contrição perfeita, isso e aquilo, mas em termos de... Não, o padre provavelmente pode rezar ali e falar, mas procure um sacerdote para se confessar nessa intenção já da contrição, mas o sacramento não, o sacramento ele precisa ser ali no lugar. Ok, padre. Cometi pecado mortal. Adulterei algumas vezes. Já me confessei, me arrependi, mas eles sempre voltam à minha mente, me assombram, me sinto muito mal. Pelo que eu entendi, então você não está mais cometendo adultério, né? Não, só a lembrança. Então, é uma questão que o pecado, quando nós cometemos, existe uma consequência. E no seu caso, a consequência é justamente essa. Por isso que a igreja ela nos pede para não cometer pecados. Né? É por isso que não é um apagar da memória. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa consequência, essa lembrança, primeiro, ela te ajuda a não voltar mais a cometer aquele ato. E segundo, né, que justamente ela faz com que você se arrependa, né, daquela situação, mesmo que tenha sido, né, perdoada, né, para que não caia novamente. Então, não vai apagar se for muito grave, né, se for gravíssimo, mas o pecado foi perdoado, não tenha dúvida disso. Se você se confessou, né, aliás, um detalhe, né, quando você vai para a confissão, você é obrigado a confessar todos os seus pecados. Todos os pecados que você lembra ali na confissão, você é obrigado a confessar. E se você então fez isso, né, então ali você foi perdoado e aí a consequência é justamente, primeiro, né, para não voltar mais a pecar e segundo, para que você então
né, entenda a consequência de um ato errado na sua vida. E se eu esquecer um pecado? Se você esquecer o pecado, a recomendação... Está saindo do confessionário e fala assim, ele está perdoado, né? Aí existe uma diferença, né? Existe o pecado perdoado e o pecado confessado. Você foi perdoada, mas é recomendado que na próxima confissão você confesse, né? Então, só para viver aquilo ali, então, para deixar claro que confessou, né? Mas o pecado esquecido, o pecado absolvido. Como fazer... Mas não pode ser esquecido... De propósito, de né? propósito, não, né, padre? Omissão é diferente de esquecer. Não, esqueci. Esqueci por vergonha, por outra... Não. Esqueci. Passou. Como fazer um bom exame de consciência? Existe um passo a passo para não esquecer nada importante na hora da fila? Eu queria sugerir uma coisa que o padre falou. Papel. Para não esquecer, isso, papelzinho na mão. Eu também faço isso. Eu faço isso com as minhas crianças, quando a gente se prepara para confessar. A Inês anota os pecadinhos dela, a Marie Sofia tá bem bonitinha, que ela vai anotando. E a pessoa falou, como fazer um bom exame de consciência? Para as crianças, hoje, graças a Deus, com a internet, a gente tem muitos sites na internet que tem ali o exame de consciência em PDF. Você vai achar vários, né? Graças a Deus. Marcar xizinho, né? É muito para marcar X, para anotar, para te questionar e ali você ir escrevendo no seu papel. Mas a base de um bom exame de consciência são os 10 pecados. Os 10 mandamentos. 10 mandamentos. 10 mandamentos, desculpa. Os 10 mandamentos. A mandamentos, base é os 10 mandamentos. E os 5 mandamentos da igreja. Então, é a partir deles que a gente vai se questionar e ali a gente vai fazer a nossa listinha para não esquecer de nada. E o bom também é que tem vários exames de consciência que a gente acha que já vem ali, porque muitas vezes a gente esqueceu que é o ato de contrição. Né, padre? Que eu deveria saber de cor para poder pronunciá-lo, porque ele também tem toda uma linha teológica e que me leva, de fato, a pronunciar que, ó Jesus, eu pequei, ofendi a vós que sois tão bom, eu peço teu perdão, a tua misericórdia, a graça de não mais pecar, e aí segue-se, né, padre? É o padre da forma de absolvição. Acabou? Gente, estão escutando a musiquinha? Acabou o programa, né? Então, o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer muito ao padre, né? Eu achei que a gente já está muito bem preparado e para já começar a viver esse período quaresmal, a gente já preparar uma boa confissão, né? Se preparando para viver esse tempo que também, apesar que a gente acha, mas é um tempo de graças também na igreja. Então, vamos viver bem a nossa quaresma. Padre, Deus abençoe, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar desse sacramento tão importante da igreja e que às vezes a gente não vive, né, por alguma outra coisa e deixa de experimentar o amor de Deus. Companheira Ivana, muito obrigada. Eu que agradeço, Padre Éder. Bem-vindo, venha várias vezes, hein, Padre? Semana que vem estamos aí de volta com a graça de Deus, já começando esse tempo quaresmal e contando sempre com a presença de algum sacerdote, se o padre puder vir mais vezes. O desafio de semana que vem, Carla, é vir para o programa marcado, hein? Quarta-feira de cinza. Chagas abertas. Eu vou à missa de manhã, como é que faz? Vou passar o dia inteiro com a Quando a gente for maquiada, a gente vai pedir para guardar uma maquiagem cinzas. também, né? É verdade. Padre, aproveitando, vamos dar a bênção final aqui para os nossos irmãos. Não vale como absolvição, tá, gente? É uma bênção. Sim, com certeza, né? E que pela intercessão da Virgem, né, de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. Obrigada.